Olá pessoal, eu preparei esse vídeo para resolver alguns exemplos sobre equações separáveis. Foi um tópico que a gente trabalhou no final do primeiro encontro, mas que não deu tempo de concluir. A gente fez um exemplo completo e o outro exemplo ficou com algumas equações, com algumas integrais indicadas para vocês ainda concluírem. Então, para deixar registrado, né, até porque caso surja alguma dúvida quando vocês estiverem resolvendo a lista 1, vocês podem consultar também esse vídeo aqui, pode estar auxiliando vocês. Vão ser 3 exemplos, tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente ir para os exemplos, vamos ver rapidamente a definição de equação separável. Como intuitivamente a gente já pode prever, vai ser uma equação que a gente consegue separar as variáveis, né, e jogar para um lado e para o outro da igualdade, da equação, né? Então, com isso, a gente vai conseguir separar, né? E a metodologia vai ser a de integração em ambos os lados da igualdade, tá? Então, tem que ser cuidadoso para realmente separar essas variáveis adequadamente, usando apenas operações permitidas matematicamente e não forçar uma situação da equação ser separável quando não é. Bom, então vamos ver nos exemplos como que isso, né, vira na prática, né? Uma outra dica aqui é considerar a constante de integração mais C apenas do lado direito, né? A gente até já discutiu um pouquinho a questão das constantes, né? A rigor apareceria constante de integração nos dois lados, mas como uma constante menos uma outra constante vai ser uma constante, não importa que constante seja, isso faz com que a gente possa só considerar no lado direito. Então vamos agora sim para o primeiro exemplo. Bom, então nesse primeiro exemplo é colocada aqui a EDO, como a gente não tem estudado ainda outros tipos, né, a gente vai diretamente tentar resolver por separação de variáveis. Aqui tem a observação que o y tem que ser diferente de zero, só por uma questão de operações vai chegar um momento que nós vamos fazer uma divisão por y e aí está tudo ok. Saliento também que y igual a zero seria uma solução dessa equação, porque se a gente substitui y igual a zero aqui resulta a igualdade, é o que a gente chama de solução trivial. Para nós não tem muito interesse, né? A gente realmente quer uma solução diferente de zero. Então vamos lá, a separação de variáveis. Tá bem tranquila essa separação, então num primeiro passo a gente pode mandar o y para o outro lado, e aí agora simplesmente vou mandar o dx para o lado direito, o y para o lado esquerdo, o 1 mais x lá para o lado direito, então é uma multiplicação em x, né, aqui, que está permitido, porque está tudo sendo multiplicado, aqui poderíamos imaginar um fantasma, né, então aí a gente vai mandar, então, como eu falei, vai ficar 1 sobre y, e do outro lado vai ficar 1 sobre 1 mais x dx. Então, foi feita uma multiplicação em x. E com esse passo aí já estamos preparados, prontos para integrar em ambos os lados. O que vai aparecer muito é a integral aí de 1 sobre y, uma integral que vai aparecer com frequência, que lembrando lá de cálculo A, vai ser ln de módulo de y, tá? Então, a rigor a gente considera módulo de y para estar ampliando o nosso domínio, né? Então, aqui a única restrição dessa função ln de módulo de y é y diferente de zero. É a melhor resposta que a gente pode dar para esse tipo de integral. E no lado direito, a rigor, a gente deveria fazer por substituição, chamar o denominador de u. Só que quando derivar esse u, né, vai dar 1, então vai dar uma substituição bem imediata para a gente economizar um tempo. Nós já podemos dar a resposta direta, que o resultado daquela integral vai ser ln de módulo de 1 mais x. E aí, mais uma constante de integração, conforme a gente combinou, vai ser colocada apenas do lado direito do resultado das duas integrais. A resposta está aí, ó, só que está implícito, né? Então, a gente está numa resposta humilde, digamos assim, e aí a gente pode dar uma melhorada nessa resposta com simplificações que vão envolver principalmente propriedades de ln. O que se faz nesse momento é aplicar exponencial em ambos os lados, porque a ideia é tirar esse y aqui de dentro, e a operação que cancela, né, o ln, é aplicar uma exponencial em ambos os lados da equação.
Vou colocar aqui bem passo a passo para ficar bem claro isso, porque vocês vão usar várias vezes essa simplificação. Então, a gente vai aplicar essa exponencial no lado esquerdo e também no lado direito. Notem que a gente não pode ir aplicando termo a termo aqui dessa soma, a gente aplica no termo todo, que é uma soma, né? Dentro do expoente a gente tem uma soma. Então, aqui no lado esquerdo vai acontecer o que a gente queria, né? Vamos conseguir tirar o módulo de y ali de dentro. E no lado direito, exponencial é uma potência, né? Potência com a base sendo o número de Euler, a gente pode abrir aqui como uma multiplicação de potências da mesma base. Então, podemos conferir que isso realmente volta a ser isso, né? Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Voltaria a ser aquilo ali, né? Então, mais um passo aqui. Módulo de y igual a... Essa exponencial com ln vai cancelar, vai sobrar só 1 mais x. E na c é uma constante. E elevado numa constante é uma constante, então a gente pode, sem perda de generalidade, chamar isso de c, apenas c. E na c a gente simplifica para c, não tem problema. E agora a gente está com essa questão do módulo aí, que dá para dar uma limpadinha nele, né? Se módulo de y é igual a esse valor aqui, quer dizer que o y sozinho é mais ou menos o que a gente tem ali no lado direito. Podemos colocar o c para frente e ficaria mais ou menos essa constante aí, né? E módulo desse 1 mais x também é mais ou menos o que está aqui dentro, né? E esse mais ou menos pode ser absorvido por essa constante, né? Então, teria mais outro mais menos aqui multiplicando, e aí mais menos uma constante é uma constante. Então, a constante absorve esse sinal e aí a gente fica com essa resposta bem simplificada, que é provavelmente o que vai estar aí nos gabaritos dos livros ou mesmo os gabaritos das listas de exercícios, tá? Então, essa é a nossa solução da equação. Nesse exemplo 2, a gente tem que resolver esse PVI, né? Problema de valor inicial, ou seja, além da própria equação, a gente ganha também um valor da solução em algum ponto específico, que geralmente é aqui, né, no caso, t, a nossa variável independente, e t igual a zero vale y0. Esse é um exercício que é o primeiro dessa lista 1 de vocês, e que é um exercício que não está tão imediata a separação de variáveis como no caso anterior, até porque esse é um exemplo que depois, né, o próximo tipo que nós vamos estudar, ela vai ser linear, então ela tem duas possibilidades de resolução, ela pode ser resolvido tanto como separável, como o próximo tipo que nós vamos estudar, que é linear. Ela vai ter essas duas possibilidades aí. Eu, particularmente, até prefiro resolver como linear, mas tem como resolver como separável, é o que a gente vai fazer aqui. Para isso, eu tenho uma dica, né, em relação a como separar. Tem que cuidar para não separar errado. Então, a gente quer tirar o y ali de dentro, né? A gente quer mandar o y junto do dy para integrar no lado esquerdo. Então, a ideia é deixar esse y sozinho no lado direito, tá? Eu vou fazer uma pequena manipulação aqui, mas vou colocar um menos em evidência para deixar o y sozinho. Então, aqui vai ser menos 5. Com isso, a gente surgiu aqui, ó, um menos 1 fantasma, digamos assim, que vai ser mandado lá junto com... Vai ser mandado não, vai permanecer aqui no lado direito e a gente vai poder mandar isso aqui como um fator, porque a gente tem que mandar como multiplicação em x, né? Não dá para mandar como uma soma para o lado esquerdo ou vice-versa, né? Porque aí a gente não vai estar de fato separando as variáveis. Então a ideia é transformar num fator que possa ser levado como uma divisão ou uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu estou preparada para mandar todo esse fator na separação de variáveis. Vai vir 1 sobre y menos 5 para esse lado, dy, e o menos eu vou deixar do lado direito, vai ficar menos 1, né?
que nem precisa aparecer, dt. Tá separado. Agora é aquele passo de integrar dos dois lados. Então, é só esse detalhezinho da separação de variáveis. Aqui novamente vai aparecer uma resposta de ln, né? ln de módulo de y menos 5. Desse lado vai aparecer menos t mais a constante de integração. Novamente, a maneira como a gente tira esse y ali de dentro é via exponencial em ambos os lados. Então, agora eu vou ser um pouquinho mais direta, já vou assumir que foi aplicada essa exponencial no lado esquerdo e vamos ficar com só o argumento, né? Só a parte de dentro desse ln, vai ficar módulo de y menos 5 e no lado direito, calma em relação a isso, para não errar, exponencial é aplicado nessa soma, e com isso a gente consegue abrir numa e na menos t, decompor numa multiplicação de potências de mesma base, e aí fica novamente aquele e na c, que pode ser chamado de uma constante, já que c é uma constante, e na c vai ser uma constante, a gente pode trazer para frente, multiplica pelo e na menos t, e aí ficamos com essa equação aqui. Novamente a questão do módulo. Se módulo de y menos 5 vale esse fator aqui, quer dizer que as duas possibilidades para o lado direito são mais ou menos, tá? Mais ou menos aquela constante. É uma constante, então eu posso limpar mais um pouquinho a expressão, e aí vai ficar y menos 5 igual a c e na menos t. Agora é simplesmente isolar o y e aí a gente vai ter a nossa resposta. E y de t vai ser igual a 5 mais c e na menos t. Condição inicial, né? Já que é um PVI. Então a gente tem que y de 0 é igual a y0. Vamos ali no nosso y, que a gente determinou para qualquer tempo, e no tempo específico t igual a 0, a gente vai substituir, né? Y de 0 vai ser igual a 5 mais c e na menos 0, e na 0, vai ter que ser igual a y0. Então, a gente trabalha com essa parte da equação. O objetivo da condição inicial é fazer com que a gente determine aquela constante de integração. Então, vamos isolar aqui o c, né? C vezes e na 0 vai dar 1, né? Vai ficar o c sozinho e aqui vai ficar y0 menos 5. Então, achamos a constante de integração. A gente sai de uma solução que era geral, porque estava dependendo desse parâmetro c, então para cada c a gente teria uma solução diferente. Quando a gente determina esse c, a gente tem então uma solução única. Então a gente volta lá para dar a resposta final. E essa é a resposta final, que ficou dependendo do y0, porque o y0 não foi fixado. Agora, como último exemplo, eu trago esse exemplo, que é uma questão de uma prova passada, onde o aluno, então, tinha que identificar entre essas 4 equações qual seria de tipo separável e aí determinar a solução. Então, a gente pode ir tentando, né? A número 1 vai ser separável, o que vai acontecer? Não vai dar para separar, a gente mandaria esse fator aqui lá para o lado direito, e aí fica com x e com y de uma forma que não tem como colocar em evidência nem o x e nem completamente o y. Então a gente não consegue deixar fatores que dependam só de x multiplicados por fatores que dependam só de y, e quando mandar o x ao quadrado dividindo também não vai dar. Então a pessoa pode até tentar, mas não vai conseguir separar a variável. Mesma coisa vai acontecer nessa segunda, mesma coisa vai acontecer na quarta, não vai conseguir separar variáveis. Então aqui também a gente vê, aqui nessa quarta, a gente vê a questão de notação também. A equação pode estar dada assim, ó, só com dx e só com dy, e aí a gente manipula e acha a formulação dy dx, tá? Com a formulação dy dx,
tudo colocado para o lado direito, não vai dar para separar variáveis. Aqui vai ser, por separação de variáveis, vai ser essa número 3. Então, no nosso último exemplo, vamos resolver essa equação separável número 3. E vamos para a resolução. Então, aqui ele joga para lá, joga para cá. Tá bem tranquilo de separar. No primeiro passo, a gente fica com essa equivalência. E já no segundo passo, a gente fica preparado para integrar, né, dos dois lados. Vamos fazer as multiplicações em x e reescrever a equação. Vamos com essa equivalência. Agora é só integrar em ambos os lados da equação. Então, como eu falei para vocês, vai aparecer bastante aquela integral do ln, né? A maioria aí vai estar aparecendo com essa integral aqui, que é ln de módulo de y. A integral do lado direito é basicamente aí cálculo A. A gente pode até dar uma relembrada aí, né? Tem que ser feita por substituição, mas vai ser uma substituição que vai dar bem certinho, né? Chamando o denominador de u. Então, u vai ser 1 mais x ao quadrado. Quando derivar, isso vai dar 2x dx. E aí, x dx vai ser 1/2 de du. Então, vai estar aparecendo esse fator 1/2 aí para compensar a nossa substituição. Então, isso é de cálculo A. Quem tiver um pouco esquecido dessa parte, né, vai ter que ir com mais calma, mas para quem lembrar bem, vai ser tranquilo. Então, o resultado dessa integral aqui, 1/2 de ln de módulo de u, mais uma constante, onde a gente tem que substituir o nosso u original, que vai ficar dependendo de x. Vamos ficar com essa equivalência. Então, aqui, ó, gente, antes da gente aplicar a exponencial dos dois lados, esse 1/2 a gente precisa aplicar a propriedade de logaritmo, que nos autoriza a levar ele como um expoente do logaritmando. Isso é necessário porque quando a gente aplicar a exponencial dos dois lados, não vale o cancelamento se tiver coisas na frente do nosso ln. Então, vamos fazer esse procedimento antes de aplicar a exponencial dos dois lados. Bom, agora sim, aplicando a exponencial dos dois lados, no lado esquerdo eu já vou colocar diretamente que vai dar y, direito vamos com um pouquinho mais de cautela aqui para ficar bem claro o que vai acontecer. Exponencial de ln de 1 mais x ao quadrado na 1/2 mais c. Podemos decompor, exponencial é uma potência, expoentes sendo somados a gente pode decompor em multiplicação de potências de mesma base. E vai acontecer novamente aquela jogada de que e elevado numa constante é uma constante, né? Não importa que constante seja. Então, a gente, como vai estar uma multiplicação, nós podemos trazer lá para frente para ficar uma escrita mais padrão. E exponencial com ln se cancela, sobra só o que está dentro. Agora é simplesmente as simplificações, né? Módulo de y, se vale isso aqui, quer dizer que é mais ou menos o lado direito. O mais ou menos é absorvido pela constante, então a gente pode simplesmente sumir com esse módulo. E aqui, ó, pessoal, 1 mais x ao quadrado, módulo disso. O módulo ele só faz efeito para coisas que tenham a possibilidade de ser negativas. 1 mais x ao quadrado nunca vai ser negativo, porque x ao quadrado é um valor sempre positivo, e mais 1 vai ser mais positivo ainda, né? Então, esse módulo está redundante, ele não faz efeito nenhum aqui, né? Ele é o próprio valor que a gente tem ali dentro. Expoente fracionário 1/2 é equivalente à raiz quadrada, então a gente, para fechar essa resposta, podemos escrever aqui, ó, sem o módulo e raiz quadrada ao invés do expoente fracionário. E essa é a nossa resposta final, toda simplificada, é que provavelmente estaria em um gabarito aí de livro ou de lista. Bom, pessoal, então com isso eu encerro os 3 exemplos. Fico à disposição caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou mesmo tirar essas dúvidas diretamente comigo no nosso encontro 2, que é amanhã, na terça-feira à noite, onde a gente vai tá falando um pouquinho mais de separáveis, mas vamos dar continuidade aos nossos tópicos, né? Vamos trabalhar com equações lineares e também campos de direções.